Com dois objetivos difíceis nessa noite de sábado pela 21ª rodada do Brasileirão, o primeiro deles que não depende do Goiás, mas sim da boa vontade da arbitragem, não se prejudicado nesse duelo em Itaquera. O segundo, aí sim que depende dos jogadores, da postura dentro de campo. Uma vitória, conseguir pontuar, por que não, embolar nesse meio de tabela na Série A do Campeonato Brasileiro para tentar se distanciar e mais uma vez, uma rodada muito difícil para os integrantes da zona de rebaixamento. No vídeo de hoje quero comentar qual será a provável escalação do Goiás. Será que o Matheus Babi ele volta na condição de titular? O Palácios, o Alano, por exemplo, que fez uma partida discreta diante do Atlético Paranaense. O Vinícius entrou, deu assistência, o Alisson entrou também e marcou um gol. Será que eles podem iniciar entre os 11 titulares? A escalação também reserva do Corinthians visando a partida na Sul-Americana no meio de semana. Isso e tudo mais quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Em relação ao pós-jogo, eu ainda tenho uma dúvida, possivelmente vai sair na manhã do domingo, eu vou estar viajando, mas se a internet der tudo certo, possivelmente na segunda-feira, perdão, no domingo, na parte da manhã, já solto esse vídeo aqui para vocês, combinado? Para você assistir esse duelo ao vivo, convido você a conhecer a Gin TV, planos mensais de apenas R$20, que você pode assistir ao vivo com ótima qualidade de imagem e também de som na tela do seu celular. Tem um plano também de computador, notebook, a partir de R$30 mensais, com todos os canais disponíveis, como por exemplo o Premiere, Sport TV, ESPN, Fox Sports, o nosso futebol que passa também a Série C do Brasileirão, Paramount, Premiere, enfim, todos os canais você encontra na Gin TV. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição e uma mega promoção para você vindo aqui pelo nosso canal. Ao assinar o plano trimestral, você já garante mais um mês gratuito. Vou deixar mais detalhes da Gin TV na descrição do nosso vídeo, só chamar e falar que veio aqui pelo YouTube do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa partida entre Corinthians e Goiás às 9 horas da noite nesse sabadão na Arena Neoquímica pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás que vem de 6 partidas invictas no Campeonato Nacional, 3 vitórias e 3 empates, da mesma forma do Corinthians, porém as duas equipes que começaram muito mal o Campeonato Brasileiro ainda se encontram ameaçadas pela zona de rebaixamento. O Corinthians na 13ª colocação com 24 pontos, o Goiás logo atrás com 23 pontos na 15ª colocação, o Verdão que tem 2 pontos a mais do que o Santos, que hoje é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Uma rodada que tende a ser bastante difícil, já que todos os times que estão ali naquela zona intermediária, todo mundo embolado, Por exemplo, o Internacional visita o Flamengo. Corinthians e Goiás, um confronto direto, das duas equipes, uma coladinha na outra. O Bahia, que é o primeiro time na zona, visita o Botafogo no Engenhão. O Santos visita o Atlético Mineiro também em Belo Horizonte. O Vasco da Gama visita o Palmeiras. E ainda tem o Coritiba, que visita o Fortaleza, além do Cruzeiro, que também visita o Grêmio. Então, assim, é uma rodada muito difícil para todos os times que estão ali da 12ª colocação para baixo. Se o Goiás conseguir pontuar ou até mesmo vencer, vai entrar dentro daquele critério que eu comentei no vídeo ainda nessa semana. Eu vou deixar esse vídeo possivelmente na tela final, onde o Goiás terá muitas dificuldades dentro e fora de campo para permanecer na primeira divisão. E o melhor disso, para tentar evitar isso, não é só mais ficar ali na entre e sai da zona de rebaixamento. Na minha avaliação, o Goiás vai ter que deixar de ser o primeiro alvo fora, porque senão a coisa vai complicar bastante na reta final do torneio. Se fosse apenas dentro de campo, mas a gente inclusive tem que pensar além disso. Então é importante o Goiás se embolar com todo mundo ali naquela colocação do Internacional, atualmente onde está o Corinthians, o Cruzeiro, por que não? 11º, 12º lugar, como está o Atlético Mineiro, o Cuiabá também, com a campanha surpreendente de 9ª colocação. O Goiás tem as suas limitações, mas vai ter que fazer coisas difíceis para permanecer nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Em relação, por exemplo, à escalação do Verdão, ótimas notícias, A tendência é que o Sidmar retorne a pelo menos o banco de reservas. Eu estou gravando esse vídeo ainda na quinta-feira, porque eu vou viajar, nesse final de semana, então não tem a confirmação exata se o Sidmar viajou ou não para esse duelo em São Paulo. A tendência é que ele fique pelo menos à disposição no banco de reservas, menos mal que pelo menos o Lucas Alter, que pertence ao Atlético Paranaense, não pôde atuar na rodada passada, retorna agora como titular diante do Corinthians, da mesma forma o centroavante Matheus Babi. O Sander ainda fica de fora, a tendência é que ele reapareça na próxima rodada diante
diante o Internacional. Algumas dúvidas em relação à formação titular. O Vinícius, que entrou relativamente bem na ponta esquerda no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, talvez entrando na vaga do Alano ou do próprio Anderson Oliveira. Sendo bem sincero com vocês, eu tentaria uma escalação diferente, tirando o Anderson Oliveira, que fez um jogo muito fraco, né, diante o Atlético Paranaense, e até mesmo antes, né, acho que o Anderson ele fez um bom jogo, talvez contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro também, dando um pouco de correria, mas nas duas últimas rodadas caiu bastante de rendimento. Eu tentaria colocar o Alano e o Vinícius no ataque, ou até mesmo um outro jogador no meio de campo para esse duelo fora de casa. Ainda tem essa dúvida, além das pontas, né, para a função de centroavante, ou o João Magno, que até fez um bom primeiro tempo diante do Atlético Paranaense, mas um jogador que parece ainda não estar 100% fisicamente, não consegue ter uma regularidade nos 90 minutos, e eu iria com o Matheus Babi como titular meus compromissos. Uma provável escalação do Goiás, segundo o pessoal da Feras do Esporte, é com o Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, os dois zagueiros Lucas Alter e o Bruno Melo, além do Hugo na lateral esquerda. Meio de campo com o William Oliveira, Morelli e também o Guilherme Marques. No ataque, Alano, João Magno ou Matheus Babi. E na ponta direita com o Anderson Oliveira. Eu, como falei, se fosse para mim mexer nesse time, né, eu colocaria possivelmente o Vinícius na vaga do Anderson Oliveira e o Matheus Babi no lugar do João Magno. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação, por exemplo, aos outros jogadores que participaram bem dos 45 minutos finais do duelo contra o Atlético. Por exemplo, o Rafael Guzzo no meio de campo, sem entrar com ele ali na condição, por exemplo, do Morelli, poderia ser uma boa opção. O Palácios também, o Alisson, que marcou o gol de empate, pode deixar. Qual seria os seus 11 ideais titulares para esse duelo em São Paulo? Para você palpitar nesse jogo entre Corinthians e Goiás, convido você a conhecer a Sudoeste.bet, casa de apostas esportivas, onde pode começar a apostar a partir de R$1 via Pix, totalmente seguro, um saque muito rápido também, com a vitória do Goiás, uma ótima cotação. 4,41 a cada real apostado, um empate a 3,57 e uma vitória do Corinthians em casa 2,01. Além disso, teremos nessa rodada, no sabadão, Flamengo Internacional, com vitória do Flamengo em casa pagando 1,58 a cada real apostado, um empate também a 4,41. Os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, na Série C, todas as outras cotações na disputa da primeira divisão e no futebol internacional, você verifica, né? Você confere lá na Sudoeste.bet. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Como falei, se pelo lado da arbitragem, eu estou gravando esse vídeo, ainda nem saiu a escala, então eu nem sei quem vai apitar esse duelo na Arena Corinthians, porém, só de você ver Corinthians ou Flamengo, a certeza que terá algum lance polêmico, a quase certeza é muito grande, né? O Goiás foi prejudicado, por exemplo, contra o Corinthians no ano passado, naquele pênalti em cima do Caio Vinícius, uma jogada muito semelhante, por exemplo, à do pênalti anulado de forma correta pelos critérios atuais da CBF, porém, naquela ocasião também havia sido uma aberração, na minha avaliação, e o pênalti confirmado do Caio Vinícius, sem considerar o puxão do Bambu, não, qual que é o nome daquele rapaz, cara? Aquele zagueiro do futebol francês, passou no Santos também, que puxou o Pedro Raul, um pênalti claríssimo, não assinalado também para o Goiás. No Serra Dourada, em 2019, aquele pênalti já nos minutos finais, com o Corinthians geralmente é pênalti. Então o Goiás tem que ficar muito atento para esse duelo. Para não focar só na arbitragem, no que pode acontecer, bora falar mais sobre dentro de campo. Qual seria uma postura ideal do Goiás para esses 90 minutos e os acréscimos, obviamente, que valem tanto quanto, né? Nesse jogo difícil, fora de casa, o Corinthians possivelmente com um time alternativo, tem um jogo aéreo muito forte e um time com vigor muito alto também, muito por conta dos jogadores serem mais jovens do que, por exemplo, outros medalhões, por exemplo, o Fábio Santos fora, o Gil, Renato Augusto, obviamente com maior qualidade técnica, porém você acaba substituindo por jovens atletas que querem demonstrar alguma coisa nessa oportunidade diante do Goiás, e também são jogadores que vêm jogando com uma frequência menor, então possivelmente tendo um fôlego mais alto, porém um entrosamento caindo bastante. O Goiás precisa ficar atento demais, tanto em relação ao Rojas, né, aquele ponta esquerda, ponta direita também, pode fazer uma função central, que ele é paraguaio, ex-Racing, além do jogo aéreo do Corinthians, que sempre é muito complicado jogando fora de casa, né, parece que é uma coisa que o Corinthians ele sempre marca muitos gols de cabeça jogando no seu estádio. O Goiás precisa voltar a ter aquela marcação forte, tanto na saída de bola do adversário, quanto também na parte de marcação. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Goiás teve uma dificuldade muito grande de encontrar na marcação. Deixava o Fernandinho muito solto, o Vidal na meia direita também com uma certa liberdade, e o Canóbio, que voltou ali, ele fazia uma função meio que de um ponta esquerda, na ponta direita, voltava quase numa função de meio de campo. Isso confundia demais a marcação do Goiás. Eu achei a intensidade tanto do Morelli quanto também do William Oliveira muito aquém, por exemplo,
exemplo, daquelas atuações contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, principalmente, né? Aquele jogo na Serrinha, onde o Goiás tinha uma intensidade muito maior, tanto na marcação, na saída de jogo, quanto também na parte de criação de jogadas. Neste último jogo contra o Atlético Paranaense, principalmente o William Oliveira, errando muito, né? A saída de bola, jogador que já foi bastante contestado, mas hoje é uma peça importantíssima do Armando Evangelista. Além dele, o Morelli precisa ter aquela continuidade mais ofensiva, sabe? Eu sempre comentei isso. Aquelas 2, 3 passadas que ele dá pra frente, segura a bola e rola pro Guilherme Marques buscar uma colocação melhor, ou pro Anderson Oliveira, ou pro Alan, ou até mesmo pro João Magno no setor ofensivo. O Goiás precisa acertar mais, tanto a sua saída de bola, a marcação e os contra-ataques, né? Aproveitar que eles possivelmente irão surgir. A tendência é que o Goiás comece esse jogo um pouquinho mais recuado, deixe o Corinthians com a posse de bola e tente aproveitar um ou outro erro. Acho que é o ideal para esse jogo também, mesmo com o Corinthians bastante modificado. É uma equipe muito boa. Vou passar aqui a provável escalação do Corinthians também, segundo o pessoal da Feiras do Esporte, com o Cássio no gol, Bruno Mendes na lateral direita, Lucas Veríssimo, o Caetano e o Matheus Bidu na lateral esquerda. Meio de campo, o Gabriel Moscardo, jovem atleta, né, que vem jogando muito bem nas últimas rodadas, Guilherme Biro e o Matias Rojas, esse paraguaio com bastante qualidade técnica. O outro possivelmente fazendo a função como camisa 10, o Juliano. No ataque, o Wesley e também o Felipe Augusto, esses os jogadores, né, escolhidos possivelmente pelo experiente técnico Vanderlei Luxemburgo. Principalmente o setor defensivo, acho com uma boa qualidade. O Lucas Veríssimo, que já foi convocado, né, para a seleção brasileira, teve uma grave lesão no Benfica no ano passado, acabou retornando para o futebol brasileiro. O Bruno Mendes também, talvez na lateral direito, o Goiás possa ir para cima dele. Matheus Bidu também sempre um jogador que tem bastante dificuldade na parte de marcação, porém uma zaga com ótima saída de bola, com Caetano, com Lucas Veríssimo e também com seus laterais. Meio de campo com bastante intensidade, porém pouca experiência, né? Do meio para frente é um time que ainda está se reencontrando. Tem o Juliano também, que é um cara que possivelmente vai fazer essa função de pensar o jogo sem considerar os outros jogadores vindos do banco de reservas, mas só de você não enfrentar, por exemplo, o Roger Guedes, que já acabou sendo negociado, ou o Yuri Alberto, que também fez um bom jogo na Serrinha no primeiro turno, ou o Renato Augusto, né, que é um cara que tem uma inteligência espetacular, apesar, se eu não estiver enganado, ele já tem mais de 30, 34, 35 anos, já é bom. O Gil também, um jogador experiente, o Fábio Santos, né, vai saber, se o Goiás tiver um pênalti de conta, né, pelo menos não tem o seu batedor oficial nos primeiros minutos, então eu acho que pelo menos o Goiás ganha nisso, de enfrentar um time reserva, mas não quer dizer que seja fácil. Facilita, com toda certeza. O Goiás que vem de uma sequência legal, principalmente fora de casa. Hoje o Goiás, segundo o site o Futebol do Mundo, do meu parceiro, o Geliezer Paulo, convido você a conhecer também o futeboldomundo.com.br. Lá você pode ver a classificação das últimas rodadas, como mandante, como visitante. E o Goiás é o 10º melhor visitante nesse Campeonato Brasileiro. Já somou até aqui 10 pontos na Série A, com 3 vitórias e 1 empate, além de 6 derrotas, né? Tem a mesma pontuação também do Grêmio, que está na 9ª colocação. O Corinthians como mandante, vou pegar aqui esses números, o Corinthians, calma aí, tá na 12ª colocação, fez basicamente quase o mesmo tanto de pontos do que o Goiás, né? Essa Série A do Campeonato Brasileiro jogando dentro de casa, porém o Corinthians só entrou em campo 8 vezes ainda como mandante. Se eu não estiver enganado, teve um jogo adiado, né? Não sei se contra o América, ou jogou menos, né, em casa também, nesse primeiro. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse duelo decisivo, fora de casa, também. Obviamente, tendo os fatores dentro e fora de campo, mas acho que a gente tem que concentrar principalmente no que o Goiás pode fazer de bom nesse duelo em São Paulo. Lembrando, a última vitória do Goiás como visitante diante do Corinthians aconteceu em 2013 no Pacaembu, gols de Hugo e Amaral. O Goiás na Arena Corinthians nunca venceu. Tomara que esse tabu seja quebrado nessa noite de sábado. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final outros conteúdos relacionados, possivelmente o pós-jogo saindo na manhã desse domingo aqui no YouTube do Goiás News, a nossa análise completa do que foi esse duelo na Neoquímica Arena, e também tem o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição, e os links dos 2 apoiadores, da Sudoeste.bet e também da GenTV, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!